Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é Cultura Material e Imaterial dos Povos Amazônicos. Vamos então começar a nossa aula? Bem, conforme vocês vão observar aqui no nosso título, hoje a nossa aula a gente vai trazer aí esse assunto, cultura material, cultura imaterial, principalmente quando a gente fala dos povos amazônicos. Mas por quê? Porque a cultura amazônica, pessoal, ela abrange aí tanto os aspectos materiais quanto os aspectos imateriais. Eu vou até destacar essas duas palavras aqui que a gente vai entender melhor sobre elas. Então, essa cultura, ela vai refletir aí a rica diversidade dos povos indígenas e também dos povos tradicionais que habitam a região amazônica. Aí eu trouxe aqui uma imagem e nessa imagem a gente vai identificar aqui alguns aspectos do que seria essa cultura material e imaterial desses povos. A gente consegue observar aqui várias características, como pinturas, artefatos, jarros, entre outras variedades aí. Mas, na verdade, agora a gente vai identificar o que é a cultura material e o que é a cultura imaterial. Conforme aqui no finalzinho do slide, a cultura material, ela é aquela cultura que se manifesta em objetos, artefatos, instrumentos e também estruturas. É o que a gente chama de cultura tangível, tá? A cultura material é aquela cultura tangível, é aquilo que você pode tocar, é aquilo que você pode visualizar, é aquilo que você pode manusear. Já a cultura imaterial, a gente chama de intangível. Mas o que é o intangível? É justamente isso. Ela vai englobar aí tradições, saberes, as práticas, os rituais, as festas e até mesmo as línguas. Lembrando que a cultura imaterial, que é uma cultura intangível, ela geralmente é passada aí de geração em geração. Para quê? Para que essa cultura possa ir se perpetuando ao longo do tempo. Entendido até aqui? Agora nós vamos trazer aqui uma imagem, que eu deixei ela na tela bem cheia para destacar bem nossa cultura amazônica, e nós vamos falar do artesanato. Mas e aí? Quando a gente fala de artesanato amazônico, a gente está falando da cultura material ou imaterial? Respondeu corretamente quem falou que o artesanato é a cultura material, é a cultura tangível. E no caso aqui dos povos amazônicos, a gente pode identificar algumas questões. Vamos ver na tela? O artesanato amazônico, ele é rico, variado e ele utiliza de materiais naturais. Quais são esses materiais naturais? Os povos tradicionais geralmente utilizam aí de fibras, sementes, cascas de árvores, argila também, palhas e couros. Exemplos, incluem aí a confecção de cuias, que é muito comum nas aldeias, bonecas, a tecelagem, cerâmica e até mesmo esculturas. Só lembrando, pessoal, que quando a gente fala aí do artesanato amazônico, a gente também pode estar falando da arquitetura tradicional, que eu até destaquei aqui na imagem para vocês, a arquitetura tradicional, como as casas que a gente pode observar aí nas aldeias. Essas casas, esse tipo de arquitetura vai refletir o conhecimento e a adaptação aos recursos locais. E como eu falei, acaba sendo influenciado pela cultura imaterial, pela cultura intangível. Por quê? Porque a confecção dessas casas, ela é passada aí de geração em geração ao longo do tempo. E aqui nós temos um exemplo do que seria essa arquitetura dos povos amazônicos. Vamos observar novamente na tela e a gente vai ter essas casas que a gente chama de oca e elas são adaptadas geralmente à região onde esses povos tradicionais habitam. A gente pode observar o exemplo da imagem que essa construção ela foi feita justamente às margens do rio. Por quê? Porque facilita aí para pesca, facilita para caça, então tem toda uma facilidade. Então essa arquitetura era justamente pensada no melhor, tá? Ficou entendido até aqui? E a gente também tem outros exemplos na imagem do que seria o artesanato amazônico. A gente pode observar aqui na imagem alguns jarros, a gente pode observar alguns instrumentos musicais. Então, tudo isso
faz parte do artesanato amazônico, que a gente chama de cultura material. Entendido até aqui? A gente vai prosseguir então e falando o seguinte: a Amazônia ela vai possuir também uma diversidade muito grande de instrumentos musicais. E aqui na imagem a gente tem esses instrumentos dispersos. A gente pode citar os tambores, eu vou até destacar na imagem, a gente pode colocar aqui tambores, flautas, chocalhos, os chamados maracás, e eles são utilizados aí principalmente para os rituais e também para as festividades. Aí novamente entra a questão da cultura imaterial. Por quê? Porque quando a gente fala de ritual, quando a gente fala de festividade, a gente também está falando de algo que é repassado aí ao longo das gerações. É algo intangível, a gente não consegue tocar, mas a gente consegue sentir e visualizar essas tradições sendo repassadas ao longo do tempo, através desses povos, certo? Agora, vamos falar dos artefatos. Olha que interessante, artefatos utilitários. O que são artefatos utilitários? São ferramentas utilizadas aí por esses povos, que a gente pode utilizar, aliás, esses povos utilizavam aí para a pesca, a caça e também até mesmo para a agricultura. Então, são exemplos também de cultura material que demonstram a relação desses povos com a natureza. Mas por quê? Olha que interessante a gente observando nessa ótica. Eles utilizam justamente daquilo que a natureza lhes oferece para construir aquilo que eles vão utilizar tanto na agricultura, tanto na caça como na pesca, e é o que a gente vê na imagem. Olha que interessante a nossa imagem aqui, a gente tem o cesto, a gente tem o remo, que é utilizado justamente para navegação, a gente tem lança, a gente tem objetos que vão ser utilizados aí para a caça. Então, isso é também o que a gente chama de cultura material. E aqui a gente está vendo os artefatos utilitários, utilizados por esses povos aí para diversas práticas. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a cultura imaterial. Mas o que é mesmo a cultura imaterial? Vamos relembrar. A cultura imaterial diz respeito justamente a saberes e as práticas tradicionais, que, como eu já falei, é repassado aí pelas gerações desses povos, pelas diversas gerações, e a gente consegue visualizá-las até os dias de hoje. A gente pode citar, por exemplo, dentro da cultura imaterial, a gente pode citar as lendas, a gente pode citar, por exemplo, os contos, porque são importantes meios de transmissão da história e da cultura dos povos amazônicos. Dentro da cultura imaterial, a gente também pode citar as festividades e os rituais que eu falei anteriormente, onde são utilizados objetos que fazem parte da cultura material. E essas festividades e esses rituais, eles são importantes por quê? Porque eles vão contribuir aí para a socialização e também para a manutenção das tradições culturais. Outra coisa também que faz parte da cultura imaterial é as línguas e os dialetos, ou seja, eles abrigam uma grande diversidade de línguas e dialetos indígenas, tá, pessoal? Que são importantes para a identidade cultural dos povos. E a gente também pode citar, dentro da cultura imaterial, a dança e também a música. A música e a dança são importantes formas de expressão cultural e são repassadas aí de gerações e gerações, e a gente consegue muitas vezes contemplá-las até os dias atuais, assim como as línguas, os dialetos e as festividades também, ok? Só lembrando, pessoal, algo muito importante quando a gente fala da cultura imaterial e também da cultura material, é algo muito importante a gente pensar na preservação de tudo isso. Por isso eu trouxe essa imagem aqui, que ela diz o seguinte: os saberes e práticas tradicionais
dos povos amazônicos, eles vão possuir aí um amplo conhecimento sobre plantas medicinais, técnicas de pesca, também agricultura, além de conhecimento sobre a natureza e o universo. E tudo isso é de suma importância para o conhecimento e para a manutenção dessa cultura. Agora, nós vamos falar sobre a preservação, vamos falar novamente sobre a importância de se preservar todo esse conhecimento, e existe um órgão responsável aqui no Brasil justamente para a manutenção e preservação dessas culturas, desses povos tradicionais. É o que a gente chama de IPHAN. Olha só na tela. O IPHAN é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vou até destacar aqui, e ele tem um papel importante na proteção e no reconhecimento do patrimônio cultural amazônico. Aqui eu quero mostrar para vocês o que seria a bandeira do IPHAN, conforme vocês vão observar, ela é representada em 3 cores. E por que que existe o IPHAN, pessoal? O IPHAN existe justamente para preservação, para trazer reconhecimento e para a importância aí desse patrimônio. Porque as comunidades amazônicas, elas possuem práticas tradicionais, como eu já falei, de manejo dos recursos naturais, que vão contribuir até mesmo para a preservação da biodiversidade e para o uso sustentável da floresta. Então, isso é de suma importância, por isso que existe um órgão também importante para ajudar na preservação de toda essa cultura, tanto a cultura material quanto a cultura imaterial. Compreendido até aqui? Então, agora a gente vai vir com um resumo. Vamos, então, fazer uma análise do que foi a nossa aula de hoje. Primeiro, a gente aprendeu sobre a cultura amazônica. A cultura amazônica, ela abrange tanto aspectos materiais quanto aspectos imateriais, e ela é refletida aí na rica diversidade dos povos que habitam essa região. A gente também aprendeu sobre a cultura material. O que é a mesma cultura? A cultura material, ela inclui objetos, artefatos, construções, o artesanato, a arquitetura tradicional e até mesmo as vestimentas. Já a cultura imaterial, que é intangível, engloba conhecimentos, práticas, crenças tradicionais e até as festividades que são transmitidas de geração em geração. Outra coisa importante também, a gente viu sobre o IPHAN e sobre a preservação dessa cultura para os povos tradicionais e também para o nosso país. Toda essa prática cultural, a gente precisa valorizar, a gente precisa preservar, e a gente aprendeu também que a preservação e a valorização dessa cultura material e imaterial são o quê? Essenciais para a comunidade e também o desenvolvimento dos povos da região, contribuindo principalmente para a riqueza cultural do Brasil. Então, ficou entendido até aqui? Espero que sim. Agora nós vamos fazer uma atividade para ver se ficou bem esclarecido aquilo que a gente aprendeu hoje. Vamos então treinar com a atividade? Artigo 216 na tela. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, primeiro, as formas de expressão, segundo, os modos de criar, fazer e viver. Terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Só lembrando, artigo 216, lá da Constituição da República Federativa do Brasil.
Alternativa correta, letra A aqui na tela, sua preservação seja administrada e gerida pelo poder público e por seus órgãos responsáveis. Lembrando novamente um pouquinho aí da nossa aula, eu citei o IPHAN, que é um órgão justamente voltado para a preservação e também para a consolidação dessa cultura, tanto material quanto imaterial no Brasil. Então, é um órgão gerido aí com responsabilidade justamente de preservar tanto a parte dos objetos quanto também das práticas culturais intangíveis, como os cultos, as danças, os rituais e etc. E isso também é amparado, tudo isso é amparado pela Constituição brasileira. Então, é de responsabilidade do poder público e também por seus órgãos responsáveis a preservação desse patrimônio, tanto o patrimônio cultural material quanto o imaterial. Entendido até aqui? Espero que sim. Eu quero fazer um comentário dessa questão, quero ler aqui junto com vocês esse comentário que diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal de 1988, o patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que são as intangíveis, que, reconhecidos de acordo com a sua ancestralidade, tem aí a importância cultural, aliás, tem a importância histórica e cultural de uma região, adquirem um valor único e de durabilidade representativa. Assim, cabe ao Estado a sua salvaguarda, ou seja, a sua proteção para garantir a sua continuidade e preservação. Novamente, alternativa correta, letra A. Vamos para uma outra questão, para a gente debater também. Olha que legal, essa é do Enem, prova do Enem de 2019. A gente tem a segunda questão aqui na tela. Vamos ler juntos? O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil, antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Aí aqui a gente tem o comando para a questão, bem interessante, falando da nossa farinha, que atravessou aí o mundo, chegou até a África e hoje chegou praticamente em todos os continentes, tá? Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente alternativa A, a difusão de hábitos alimentares. Alternativa B, a disseminação de rituais festivos. Alternativa C, ampliação dos saberes autóctones. Alternativa D, apropriação de costumes guerreiros. Alternativa E, diversificação de oferendas religiosas. Se vocês observarem aqui nas alternativas, todas elas não condizem com o fato, né, da farinha ser um hábito alimentar muito difundido aqui no Brasil e que existe desde os povos nativos, tá? Desde os indígenas. Então, a gente pode tirar aqui a disseminação de rituais festivos, ampliação de saberes autóctones. A gente pode tirar aqui os costumes guerreiros, também de oferendas religiosas, não tem nada a ver. A opção correta, muito fácil de observar e de compreender, a alternativa A, difusão de hábitos alimentares. Vamos, então, comentar essa questão? A alimentação brasileira, ela é resultado de diversos processos culturais que incorporaram e modificaram hábitos presentes em muitas culturas. O consumo da farinha de mandioca é um bom exemplo de um hábito originalmente indígena que se difundiu pelo território, para além das culturas autóctones. Tá vendo por que não é aquela alternativa? Podemos identificar no consumo da mandioca e de sua farinha uma forma de relação social no Brasil.
principalmente quando a gente fala do Brasil colônia, uma vez que a mandioca era um produto tipicamente de trato indígena, mas foi incorporado pelo branco português ao seu cardápio. Logo, a alternativa correta novamente, letra A. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Também aguardo vocês na próxima. Deixo aqui na tela as nossas referências e até a próxima aula. Tchau, tchau.